boa noite, meus amigos. Eu me chamo Belchior, eu sou professor da Projetistas Academy, sou um professor da matéria de CorelDRAW e hoje nós vamos estar fazendo o nosso primeiro projeto juntos aqui. Eu quero ensinar um pouquinho para vocês sobre esse software, essa ferramenta maravilhosa que é o CorelDRAW. Nós vamos ver aqui diversas possibilidades de como criar novos produtos do it yourself, que são os produtos da linha Faça Você Mesmo, né? Como fazer aí diversos produtos personalizados, peças personalizadas, industriais, né? Como fazer itens de decoração. Mas hoje nós vamos começar com algo que você possa usar na sua própria casa, algo que você possa fabricar você mesmo, né? Usar na seu encontro com a sua família, num churrasco de família. Tá? Então nós vamos começar o nosso projeto e eu quero apresentar inicialmente aqui as nossas ferramentas principais do CorelDRAW. Vamos lá? Então aqui nós estamos na tela de boas-vindas. Sempre que você abrir o seu CorelDRAW, ele vai aparecer essa tela. Então nós vamos iniciar um novo documento. Você vai procurar esta pasta aqui, certo? Você vai clicar nela e vai aparecer criar um novo documento. Então nós vamos criar um novo documento. Vamos colocar Projetistas Academy CorelDRAW. Certo? Sempre que você inicia um novo documento, você tem aqui algumas informações que o CorelDRAW ele pergunta para você o que você quer fazer, se você quer um padrão pré-definido, quantas páginas você quer criar. Nada disso aqui é importante nesse início, tá bom? Sempre se atentem somente em uma coisa. Você vai colocar aqui milímetros, né? Pode ver que ele tem polegadas, ele tem centímetros, ele tem metros, ele tem jardas, tem quilômetros, tem muitas ferramentas que nós podemos usar aqui, tem muitas unidades de medida que nós podemos usar, mas nós vamos usar em milímetros, né? É a forma que eu me sinto melhor para trabalhar e nós que somos projetistas trabalhamos com milímetros na maioria das vezes. Então já vamos começar da maneira certa. Perfeito? Então você vai cair nesta página aqui. Aqui é onde está a nossa área de trabalho do CorelDRAW. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar a nossa área de trabalho para que a gente possa fazer o nosso produto, beleza? Vamos lá? Como que a gente prepara a nossa área de trabalho? Aqui em cima estão as ferramentas direcionadas a documentos. Se você quiser abrir um novo documento, se você quiser importar um novo documento, nada disso aqui nós vamos utilizar neste primeiro momento. Aqui é a orientação dessa folha, né? Aqui esse software ele é realmente utilizado para gráficas, né? Geralmente são gráficas que utilizam. Mas eu quero mostrar como esse software pode ser interessante para nós que projetamos no dia a dia. Ele é muito prático, certo? Então aqui ó, nós temos a nossa unidade em milímetros, você pode mudar a qualquer momento. Nós vamos falar dessa ferramenta aqui daqui a pouco, tá? Então nós vamos ignorar por hora esta barra aqui. Aqui do lado nós temos a nossa barra de desenho, né? Tudo que pode ser criado, uma forma, uma linha, como cortar uma linha, como dimensionar uma linha, certo? Nós temos aqui as nossas ferramentas de seleção. Nós não vamos mexer nelas agora, perfeito? Nós vamos aqui... Aqui nós temos a nossa barra de cores, perfeito? Nós vamos iniciar colocando nossas ferramentas, as ferramentas que nós vamos usar para esse projeto. Como que eu vou habilitar essas ferramentas dentro do CorelDRAW? Vamos abrir em Janela, procurar Janelas de Encaixe e nós vamos ativar algumas dessas várias ferramentas aqui, certo? Primeira ferramenta que nós vamos utilizar aqui nós vamos utilizar linhas guia, perfeito? Nós vamos abrir novamente janela de encaixe, vamos colocar alinhar e distribuir. Novamente janela de encaixe, nós vamos colocar unir curvas. Perfeito? Vai ser essas três ferramentas aqui que nós vamos utilizar por enquanto, conforme for surgindo a necessidade, sempre viremos em janela de encaixe, iremos escolher aqui qual que é a nossa
ferramenta, né? Qual ferramenta nós vamos utilizar no CorelDRAW para nos ajudar a desenhar a nossa peça, certo? Para você entender o que nós vamos desenhar, eu vou mostrar aqui para vocês. Na verdade, eu fiz uma pesquisa aqui no Google. Nós fizemos uma pesquisa sobre engradado de madeira. Apareceu, gente, diversos modelos, né, de tipos de engradado. E eu achei esse modelo aqui muito interessante, tá? Nós vamos abrir ele aqui. O que eu quero? Desse produto eu quero uma inspiração. Nós vamos pegar uma inspiração aqui na internet e fazer um produto nosso. Então nós vamos selecionar com o botão direito do mouse e salvar imagem como. Nós vamos salvar na nossa área de trabalho. Percebe que ela entrou em .webp, ou seja, ela está em formato de HTML. Isso não vai abrir no CorelDRAW. Então nós vamos abrir aqui no Google, nós vamos colocar webp to JPEG, certo? Já apareceu aqui para mim. Nós vamos entrar em qualquer site de conversor. Nós vamos selecionar, vamos arrastar aqui o que nós queremos. Nós queremos uma imagem de inspiração, certo? Então nós vamos converter para JPG ou JPEG. Vamos fazer o download desta imagem. Abriu aqui para mim, certo? Nós podemos mostrar na pasta. Ela vai mostrar aqui na nossa pasta, perfeito? Ou você pode somente clicar nela com o botão esquerdo do mouse e arrastar para a sua área de trabalho. Perfeito? Olha, ele já apareceu aqui no CorelDRAW para a gente a nossa imagem de inspiração. Tá? Existem diversos jeitos de colocar uma imagem dentro do CorelDRAW, mas essa é a ferramenta que eu me sinto mais à vontade para estar ensinando vocês. É a maneira mais fácil, tá? Então nós vamos começar o nosso projeto, perfeito? Nós vamos começar a pensar o projeto. O que é um projeto? Um projeto nada mais vem da palavra projetar. Nós vamos colocar, nós vamos dar à luz aqui nessa ferramenta 2D aquilo que nós vamos dar a vida em uma máquina ou em uma ferramenta, perfeito? Então vamos lá, vou explicar para vocês. Nós temos aqui na nossa esquerda diversas ferramentas que nós podemos usar para desenho. Primeiro passo, nós vamos clicar na ferramenta retângulo. Clicando na ferramenta retângulo, com o botão esquerdo do mouse, vamos selecionar e arrastar até onde nós queremos, certo? Nós vamos nos preocupar com cotas e medidas daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos fazer o esboço da nossa peça, né? O que é a peça que eu quero? Eu não vou fazer uma cópia exata, tá? Porque eu quero algo um pouco diferente do que está aqui. Eu quero fazer uma peça personalizada, ou seja, a peça que eu vou fazer ela é só minha. Né? Ela só vai ser de mais alguém se alguém copiar ou se eu vender essa peça. Perfeito? Então vamos lá. Nós selecionamos a ferramenta retângulo e fizemos a nossa primeira forma geométrica. Nós vamos selecionar a ferramenta de seleção e deixar ela ativada. Agora nós vamos iniciar aqui o nosso chanfro, tá? Percebam que aqui em cima, sempre que eu seleciono uma ferramenta, uma forma geométrica, perdão, ela abre aqui para mim estas opções. Se eu quero fazer um chanfro, um fillet, que é um canto arredondado, ó, pode perceber que nós podemos fazer um contorno para dentro, como podemos fazer um chanfro, um corte, né? Ou como podemos fazer um raio. O que eu quero nesta forma? Eu quero fazer um chanfro. Então eu vou selecionar a ferramenta canto chanfrado, certo? Quando o cadeado está ativado, ele vai selecionar aqui todos os lados deste meu retângulo. Eu não quero todos os lados do meu retângulo. Eu quero somente os dois de cima, então vou fazer manualmente. Desabilita o cadeado, seleciona 20 de corte de um lado e 20 de corte do outro. Perfeito? Nós vamos colocar uma alça para que a gente consiga pegar. Novamente, seleciona a ferramenta retângulo, arrasta com o botão esquerdo do mouse, seleciona até o final, o tamanho nós vamos dar agora, tá? Nós vamos arrastar com a ferramenta seleção para posicionar onde nós queremos, né? Você consegue posicionar pelo ponto médio, arrastando até ali,
como você também pode fazer automaticamente na nossa ferramenta que nós abrimos aqui na nossa aba direita. Nós abrimos o alinhar e distribuir. Então, nós vamos dizer para o CorelDRAW, vamos clicar numa peça, certo? E nós vamos colocar aqui, alinhar ao topo, né? Ao topo da onde? Objetos selecionados. Com uma dos objetos selecionados, selecione o segundo objeto a ser alinhado. Observe que os dois estão selecionados, vamos alinhar ao centro horizontalmente. Ele já está alinhado. Vamos definir agora uma altura para este projeto. Qual que é a altura que a gente quer? Eu vou colocar uma altura de 30 milímetros a partir de onde? Nós vamos arrastar para cima, perfeito. Sempre que nós clicamos fora de uma imagem, nós temos a nossa ferramenta de deslocamento. A ferramenta de deslocamento nós podemos mudá-la, né? Podemos colocar o deslocamento que a gente quiser para movimentar as peças. Nós podemos movimentá-las para onde queremos com base no deslocamento que nós usamos. Ela só aparece quando a gente clica fora, né, de um corpo, de um objeto. Nós vamos selecionar 30 milímetros, vamos selecionar a peça a ser movimentada e vamos dar um clique para baixo. Seta direcional para baixo, perfeito? Essa peça está muito grande, esse objeto está muito grande para ser um simples pegador. Nós vamos colocar 30 de altura aqui em cima com a peça selecionada e nós vamos colocar 60 de comprimento. Perceba que ele ficou um quadrado interessante para você colocar a sua mão, né, e conseguir levantar isso aqui. Nós vamos dar a primeira dimensão dele agora, né, 60 por 30, e nós vamos colocar agora o canto raiado. Nós vamos fechar esse cadeado e vamos colocar 20, certo? Olha como é que ele ficou arredondado, né? Então vamos pensar que a nossa garrafa, ela tem 7, certo, de largura. Vamos colocar aqui 70, né, de largura e vamos colocar 210 de altura. Vamos supor que essa é a nossa garrafa. O nosso projeto ele precisa acompanhar essa garrafa. Então o que nós vamos fazer? Vamos selecionar o nosso projeto. Seleciona somente a parte externa, perfeito? Selecionada a parte externa, nós vamos definir o que nós queremos alinhar. Nós vamos colocar a origem do objeto nesta ponta bem aqui. Vou mostrar para vocês. Vai ser nesta ponta aqui embaixo, tá? Então, a partir daqui ele vai mudar a nossa cota. Então, vamos colocar 210 de altura. A largura, né, supondo que nós vamos colocar aqui, este projeto vai ser para 6 garrafas. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 2 garrafas na lateral e nós vamos colocar 3 garrafas para frente, perfeito? Vamos copiar esse objeto para o lado. Selecionando a peça, nós vamos clicar, certo? Com o botão direito do mouse enquanto estamos arrastando. Então a peça ela vai fazer uma cópia automática, perfeito? Então a nossa peça tem que ter de largura, perdão, de comprimento, ela precisa ter exatos, vamos fazer a conta com 3 garrafas na lateral, ela tem que ter de comprimento 210, certo? 210 por 210. Nós vamos fazer um pouco diferente, tá? Quanto que ela tem que ter de largura? Nós vamos selecionar somente 2 peças. Ela tem, se cada garrafa tem 70 milímetros, as duas juntas terão 140 milímetros. Nós vamos utilizar uma matéria-prima, né, de madeira. Eu estou considerando a madeira de 10 milímetros. Podemos ver aqui que a madeira ela tem uma espessura, né? Então é essa a espessura do material que nós vamos usar. Então nós vamos considerar que ela precisa ter, com estas divisórias aqui, ela precisa ter de largura, vamos colocar aqui, 10 milímetros de largura, perfeito? Ela vai ter 2 peças de lado e vai ter 3 peças de comprimento, correto? Vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer para dimensionar, tá? Então a nossa peça ela vai ter isso aqui de comprimento, ela necessariamente vai precisar ter esse espaço aqui.
Então, a nossa estrutura, o nosso corpo precisa ter 150 milímetros, tá? A nossa peça, então, ela vai ter 210 de altura por 150 de largura. Vamos posicionar a nossa peça aqui novamente, ó. Com o mouse, nós vamos selecionar o nosso oblongo, vamos segurar o Shift, encostar no ponto médio. Como nós já mudamos o nosso deslocamento para 30 milímetros, vamos dar um toque para baixo e vai estar na posição que nós desejamos, correto? Então estamos aqui no nosso projeto. Então a nossa primeira peça, a base da nossa peça já está montada, né? Essa aqui é a minha frente e é o meu fundo também, tá? Então nós vamos fazer as peças laterais e a parte inferior da nossa caixa. Beleza? Nosso projeto já está começando a ter forma. Vamos apagar esse esboço que eu fiz e vamos utilizar então a nossa base. Então, nós já temos duas peças desenhadas. Nós temos a frente e o fundo desenhado. O que nós precisamos desenhar agora são as laterais do nosso projeto. Se nós queremos 3 garrafas, correto? Que ela tem 70 milímetros. Nós queremos 3 garrafas de comprimento, nós queremos 210 milímetros, correto? Nós vamos colocar este esboço aqui para que a gente consiga visualizar melhor aqui quanto que nós precisamos deixar, tá? Como nossa madeira é de 10 milímetros, nós vamos selecionar aqui na ferramenta deslocamento e nós vamos fazer os espaçamentos, que é onde vai encaixar a divisória, né? Então você vai selecionar essas três e você sabe que a sua peça precisa ter 230 de comprimento. Então nós vamos fazer um retângulo de 230 de comprimento. Belchior, qual que é a altura que nós vamos usar? Eu vou usar a altura de 60. Como o projeto é personalizado, você pode mudar a qualquer momento. Se você quiser mais de 3 garrafas, se você quiser, né, no caso com 8 garrafas, você pode muito bem adaptar o seu projeto para como você achar interessante. Para título de ensino, nós vamos utilizar com essas dimensões, tá bom? Então nós vamos selecionar aqui, essa vai ser a nossa lateral. Percebe que este projeto tem duas laterais, correto? Então nós vamos colocar uma em cima da outra. Com o Shift selecionado, os nossos objetos eles se movem alinhadamente, podem perceber. Quando eu solto o Shift, eles ficam perdidos no espaço. Então o Shift segurado junto com o mouse, ele nos permite mover linearmente os nossos objetos, tá bom? Então nós vamos copiar ele aqui para o lado. Vamos alinhar aqui, perfeito. E vamos colocar um distanciamento de 30 milímetros de cada um. Olha que interessante. Já começou a criar forma o nosso projeto, tá? Então, o nosso projeto, ele vai ser o seguinte, como que você vai fabricar? Nós já temos que começar a pensar na fabricação. Isso aqui você vai levar para o seu marceneiro e o seu marceneiro vai fazer esse projeto, vai fazer a fabricação desse projeto para você. Como que você quer ele fabricado? Nós podemos fazer em modos de encaixe, nós podemos fazer parafusados, que é a forma que eu acho mais interessante. Pode ver aqui que eles são fixos, né? Eu acredito que são fixos aqui por um pino. Nós podemos fazer um parafuso lateral, correto? Então, no nosso projeto principal, nós vamos fazer alguns ajustes agora para pensar na montagem, tá? Vamos lá. Nós precisamos colocar esta peça. Vou desenhar aqui, ela tem a largura de 10 milímetros, né? Então vamos tombar a nossa vista para entender o nosso projeto, tá? O nosso projeto é o seguinte, imagina na vista tombada que essa é a espessura e a altura da nossa madeira, perfeito? Nós vamos fazer esta peça parafusada. Então aqui nós temos o comprimento das duas long necks, né, que podem ser as garrafas de 600 milímetros, de 600 ml, perdão, que nós vamos usar. Então aqui nós temos esse distanciamento de 150 milímetros. Então nós vamos acrescentar 10 de cada lado. Por que nós vamos fazer isso? Porque agora, olhando o projeto, eu defini
que eu quero a minha peça parafusada aqui. Eu não quero ela com sobras, eu quero ela exatamente alinhada aqui, correto? Percebe que a peça de inspiração que nós usamos, ela está passando o material para fora da nossa parte principal. E eu quero esta divisória para dentro. Então nós vamos acrescentar na nossa medida principal 20 milímetros, né? 10 de cada lado. Então vamos colocar 170 milímetros. Perfeito? Então, quando nós entregarmos esse projeto na mão do nosso marceneiro, ele vai conseguir fabricar e fazer a montagem corretamente. Vamos imaginar já os parafusos aqui, né? Vamos pegar uma ferramenta de círculo. Com o Shift e o Ctrl selecionado, ele faz um círculo perfeito. Vamos colocar as dimensões, vamos pensar que nós vamos colocar um M5, né? Vamos colocar um pré-furo de 5 milímetros, tá? Vamos pegar o nosso furo e vamos alinhar ele aqui mais ou menos na posição que nós achamos interessante. Vou colocar o centro alinhado a este canto e vamos descer 10 milímetros. 10 milímetros daqui. Nós vamos copiar esta peça aqui, lembrando, para copiar, selecionar o botão direito do mouse e ele vai criar uma cópia para nós. Setinha para cima, essa vai ser a posição dos nossos parafusos, perfeito? Vamos trazer esta nosso pré-furo aqui pelo quadrante, nós vamos soltar aqui, ó. O quadrante é a lateral, né, do nosso círculo. Nós vamos trazer e alinhar a esta linha. E vamos dar 10 de deslocamento. Fazemos a mesma coisa para o outro lado. Copiando ele, nós vamos selecionar aqui, clicar na lateral da nossa linha e vamos fazer um distanciamento de 10. Então, sempre que ele for fazer esta furação, esse pré-furo, ele já vai deixar aqui alinhado onde o nosso furo vai, beleza? Perdão, na verdade nós vamos fazer uma modificação, são 5 milímetros, tá? 5 milímetros de distanciamento. Então ele sempre vai ficar no centro. Vamos fazer aqui uma demonstração para vocês. Ó, aqui nós podemos fazer uma visualização, né? Perceba que o pré-furo ficou muito no canto aqui. Então nós vamos fazer essa modificação. Nós vamos colocar com 3 milímetros de deslocamento. Vamos trazer novamente para cá, para que a gente possa visualizar onde a nossa peça vai entrar. Perfeito? Então agora está perfeito o projeto, perfeito. Certo? Então nós vamos fazer a mesma coisa para baixo. Nós vamos alinhar vamos alinhar pelo quadrante aqui na nossa linha. Certo? Nós vamos dar um toque para cima de 10 milímetros, tá? Vamos selecionar aqui na ferramenta deslocamento, 10 milímetros para cima. Vamos repetir este processo do mesmo lado. Existe uma ferramenta aqui no CorelDRAW muito interessante, já vamos aproveitar para ver ela, que se chama réguas de alinhamento. Tá? Nós conseguimos puxar essas linhas guia que vão nos alinhar para saber se o nosso projeto está centralizado ou não. Então vamos alinhar essa linha guia aqui para o centro deste projeto superior e vamos fazer a mesma coisa com o de baixo. Nós vamos trazer ele para o centro da linha, tá? Segurando o Shift, nós vamos trazer ele e soltar em cima da linha. Perfeito? Então sempre que o nosso marceneiro for fazer a furação, ele vai fazer este pré-furo para que a gente possa encaixar aqui, né, na nossa divisória, beleza? Vamos então para a nossa segunda etapa, tá? Então agora nós já temos metade do nosso processo desenhado. Por que metade do nosso processo? Porque nós temos uma cópia de um lado e esta peça também ela é em dobro, porque ela vai dos dois lados, certo? Então agora nos falta, para terminar este projeto, falta para a gente
as divisórias e o fundo. Vamos já deixar o fundo feito, porque o fundo é uma peça única, tá? Do nosso projeto. Então vamos começar a calcular o nosso projeto, tá? Imagine então que nós temos essa lateral, vamos copiar ela aqui para baixo só para termos uma ideia do nosso projeto. Vamos ter essa lateral, vou fazer aqui uma espessura de 10 milímetros para visualizarmos aonde vai a nossa peça. Então a nossa peça vai ter esta dimensão de distanciamento, tá? Essa seria a nossa peça vista de cima, tá? Seria mais ou menos isso aqui, perdão, na vista lateral, tá? Então a nossa peça seria mais ou menos desse jeito. E aí nós podemos agora visualizar quanto que o nosso fundo precisa ter, né? Então se eu tenho 10 milímetros daqui, tenho os meus 230 feito aqui e tenho os meus 10 milímetros aqui, nós selecionamos total e vemos que o nosso fundo precisa ter, para encaixar aqui embaixo, ele precisa ter 250 milímetros, tá? Vamos fazer uma simulação aqui, tá? Vamos pegar a nossa madeira de 10 milímetros, vamos girá-la 90 graus e vamos selecionar aqui qualquer tamanho, porque não nos importa o tamanho, tá? Nós precisamos somente ter uma ideia da altura. Se nós selecionarmos aqui, nós vamos ver que o projeto está totalmente perfeito, totalmente alinhado aqui. Se eu colocar esta peça de fundo, se eu inserir um fundo aqui, certo? Essa é a melhor visualização do nosso projeto, tá? Vou usar a ferramenta de corte para te mostrar como se essa peça fosse uma peça única. Perdão. Essa seria a lateral do nosso engradado, tá? Essa seria a nossa lateral do engradado com o fundo. Então nós vamos usar 250 milímetros de comprimento, obedecendo esta largura aqui, tá bom, meus amigos? Vamos puxar para baixo e nós vamos colocar 250 de altura. Nós vamos puxar para baixo para sair do nosso desenho principal e já começa a tomar forma o nosso projeto. Se nós colocarmos o fundo aqui, nós já começamos a visualizar que o nosso projeto já tomou forma. Perfeito, né? Ele começa já a tomar a forma que nós precisamos. Visualmente, você vai falar para mim o seguinte: professor, tem alguma coisa errada aí, né? Parece que o fundo está maior do que a lateral, não estou entendendo, né? Só que o nosso fundo ele vai ficar apoiado à nossa base, né? Ó, tem uma ferramenta aqui no CorelDRAW que se chama agrupar, tá? Pode ver que os objetos eles estão todos soltos aqui dentro, né? Então nós vamos começar a agrupar. Seleciona todos os objetos e vai aparecer esta ferramenta. Quando nós clicamos em agrupar, nós podemos selecionar ele livremente, que as peças elas estão juntas no mesmo grupo, né? Então nós podemos usá-la sem perder nada do que está dentro. Vamos agrupar este item. Então a nossa peça ela vai ficar aqui em cima 10 milímetros, tá? Vou mostrar para vocês. Ela vai ficar mais ou menos assim. Perfeito? Vamos fazer a mesma coisa deste lado. Vamos alinhar a nossa peça, tá? Vamos trazer aqui. Fazer a mesma coisa do outro lado. E podem ver que está com encaixes perfeitos, tá? O CorelDRAW é uma ferramenta bem simples, ele é uma ferramenta do dia a dia, uma ferramenta prática para esse tipo de projeto, tá bom?
o que exige de nós aqui no CorelDRAW é uma mente de um projetista. Quando nós vamos fazer um projeto, nós não podemos somente pensar em desenho. Desenho é uma ferramenta de como chegar a um projeto que você quer chegar. Né? O CorelDRAW, assim como o SolidWorks, assim como o AutoCAD, CATIA, Inventor, qualquer outro software, são uma ferramenta para você projetar. O que nós precisamos ter é a mente de um projetista, né? E eu fiz esse projeto inteiro sem precisar dar nenhuma cota ainda. Nós vamos cotar o nosso desenho. Nosso desenho vai correto para o nosso marceneiro, tá? Então esse aqui é a base do nosso projeto, correto? Nós vamos usar a nossa linha guia, tá? Nós vamos selecionar uma linha para este lado, nós vamos selecionar uma outra linha para este lado, certo? Nós vamos colocar ela no topo da nossa base, na parte inferior da nossa base. Por quê? Vamos clicar na nossa ferramenta. Como o nosso padrão de deslocamento está 10 milímetros, nós vamos dar uma seta para baixo e nós vamos clicar em uma seta para cima. Perfeito? Esse é o nosso distanciamento. Por que eu fiz isso? Porque é no máximo até aqui que as nossas divisórias elas vão. Nós vamos desenhar a divisória, né? Fizemos a nossa base, agora precisamos desenhar essa peça de dentro aqui. Lembrando que nós queremos colocar 6 garrafas aqui, pode ser long neck, pode ser garrafa KS. Eu gosto muito de refrigerante, então vamos colocar para o meu projeto ser de uma Coca-Cola KS, tá? Então vamos lá. Como que nós vamos começar a pensar na nossa divisória, tá, meus amigos? Vamos fazer aqui uma breve simulação para você entender o que é uma divisória. Vamos fazer um retângulo. Com a ferramenta do Shift selecionado, vamos fazer uma cópia para o lado. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, 90 graus. E nós vamos começar a entender como funciona para fazer uma divisória. O que nós vamos fazer é basicamente isso, um jogo da velha em que caibam as garrafas onde nós queremos, tá? Então é isso que nós vamos fazer ali para vocês entenderem o projeto, ele vai entrar assim. Perfeito? Vai entrar como um jogo da velha ali, onde cada garrafa vai entrar nesse espaço pré-determinado, tá? Então cada garrafa tem que ter 70 milímetros, beleza? Então nós vamos começar a bolar a nossa divisória, tá? Então a nossa divisória, ela pode ter, no máximo, o tamanho da nossa lateral. Então vamos aproveitar o projeto da nossa lateral, vamos copiar ela para o lado, arrasta para o lado, botão direito do mouse e solta. Então aqui nós já temos a base da nossa divisória. Uma coisa que nós precisamos ter é a altura dessa divisória, tá? Então nós vamos colocar a altura da divisória de 80 milímetros, tá? Vai ser uma divisória até que grande. Por quê? Porque nós vamos colocar garrafas, essas garrafas vão estar cheias, então provavelmente vão estar pesadas, tá bom? Então vamos colocar aqui. O que nós precisamos fazer para desenhar essa divisória? Precisamos de encaixes, tá? Então, como vamos fazer este encaixe? Nós vamos pensar na espessura da madeira. Então, seleciona a ferramenta retângulo, seleciona o canto da nossa peça e nós vamos colocar agora. Ó, nós temos aqui a nossa orientação de medida, tá? Eu vou girar esta peça aqui para ficar mais fácil para a gente entender, beleza? Tá aqui a nossa peça, nós vamos começar a desenhar ela assim, tá? Então nós vamos colocar aqui, quanto que eu quero de altura? A altura eu vou colocar metade da nossa divisória, essa nossa divisória tem 80 milímetros, nós vamos colocar 40 milímetros de altura. Nós vamos colocar um espaçamento de 10 milímetros, perdão, nós vamos colocar 10,5, tá? Por conta da espessura da madeira. Se você colocar 10, corre o risco dela não encaixar, tá? Então, se você quiser fazer com uma madeira de espessura diferente, quer fazer com MDF de 15 milímetros, quer fazer com pinos de 15 milímetros, pode adaptar o seu projeto. Mas se você quiser fazer
com 10 milímetros, coloque sempre 0,5 a mais, porque nós queremos o encaixe perfeito, tá bom? Então nós vamos agora fazer a mesma coisa para o outro lado, certo? Nós vamos copiar o nosso desenho para este lado. Perfeito? Então aqui está a base do desenho da divisória. Por que eu estou fazendo assim? Porque nós precisamos colocar um distanciamento, correto? Na verdade, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer de um jeito diferente, tá? Quem faz ao vivo faz desse jeito mesmo, tá? Eu estou projetando com vocês aqui pensando na fabricação, tá? Então vamos lá. Vamos copiar para a área externa, tá? Seleciona com o mouse, seleciona para o canto aqui do nosso, o canto externo da nossa divisória, e nós vamos procurar uma ferramenta aqui, ó. Selecione esse maisinho, tá? Na nossa barra de ferramentas. Caso a sua não tenha essa ferramenta de mais, nós vamos abrir aqui janela, janela de encaixe, e nós vamos procurar uma ferramenta chamada misturar. Tá? A ferramenta misturar ela está junto com a ferramenta transformação. Perdão, vamos abrir aqui. Tem que ser por esse maisinho aqui, senão ela não habilita, tá? Eu acredito que todas as versões de CorelDRAW tenham. Vamos clicar nessa opção aqui, mistura. Tá? Nós vamos selecionar a ferramenta misturar. Então nós vamos selecionar o objeto que gostaríamos de fazer a mistura. Então tem como usar por este lado aqui, tá? Que é um lado que eu geralmente não uso. Tem como você adicionar ela para você fazer por aqui. E tem como você fazer esta ferramenta transformar com aqui na ferramenta sombra, tá? Você vai procurar aqui na sua lateral, tá? Você vai procurar essa ferramenta de sombra, você vai clicar nessa setinha que tem embaixo aqui e vai procurar a ferramenta misturar. Tá? Ela já ativou aqui pra gente, ó, aqui em cima a ferramenta misturar. Como que essa ferramenta funciona? Você seleciona um objeto, puxa para outro objeto. Se esse objeto for igual, ele vai fazer cópias lineares, tá? E quantas cópias nós queremos? Você lembra que eu falei para vocês que tem que caber 3 garrafas aqui, né? 3 garrafas no comprimento e 2 garrafas na largura? Então nós estamos fazendo a divisória do comprimento. Então vamos colocar 2 divisórias, 2 espaçamentos, tá? Que vai ficar o seguinte, 1 espaço, 2, 3, para que caiba assim uma garrafa, tá bom? Ó, cabe certinho uma garrafa aqui, tá? Essa ferramenta misturar, ela faz uma cópia linear, respeitando aqui pra gente todas as dimensões idênticas a que ela precisa, tá? Para fazer exatamente igual, beleza, gente? Pode fazer sem medo que vai dar certo. Então, novamente, vamos fazer novamente essa ferramenta, tá? Vou dar um Ctrl Z. Existem diversas formas de se usar essa ferramenta e nós vamos utilizar ela pelo modo mais fácil, que é deixando ela aqui, ó, ferramenta de mistura. Clica na ferramenta de mistura, clica em um objeto, arrasta para o outro objeto e coloca o tamanho que você quer. No caso, você quer 2 divisórias, duas divisões, perdão, para você ter 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços. Vai caber certinho 3 garrafas no comprimento, perfeito? Nós vamos clicar na peça de dentro, tá vendo? Nesses objetos de dentro, nós vamos separar este grupo. Separar, mesclar com o botão direito do mouse, clica, certo? Então agora eles estão separados os externos. Nós vamos apagar os externos. E está pronto aqui a nossa primeira divisória. Falta um retoque nela, mas nós já vamos fazer, tá? Então vamos aplicar este mesmo conceito para a seguinte divisão, tá? Nós vamos fazer novamente aqui. Seleciona de um ponto com a ferramenta retângulo até um lado, certo? Puxa para fora, porque você quer exatamente com 170 milímetros, perdão. Então nós vamos colocar 80 de altura, perfeito, que é uma divisória menor, e a outra maior. Para caber 6 garrafas, nós precisamos de 2 lados, perfeito, e nós precisamos de
3 lados, aqui. Então é assim mais ou menos que vai ficar a nossa divisão, tá? Eu vou apagar essas linhas guia, porque nós já não precisamos mais delas, tá bom? Isso aqui é só uma ferramenta para nos guiar no que é mais correto. Vamos aproveitar que o nosso encaixe já está meio que montado aqui, vamos desagrupar. Vamos pegar um, tá, dos encaixes, copiar para fora, botão direito do mouse, nós vamos selecionar para fora, botão direito do mouse, e nós vamos fazer uma cópia com a ferramenta misturar, tá? Nós vamos copiar aqui, nós queremos uma divisão, certo? Uma divisão vai ter 2 espaços, nós vamos selecionar a peça completa, separar, mesclar, e nós vamos apagar os externos, tá bom? Então essa é a base da nossa divisória, para caber certinho aí as nossas garrafas long neck ou 600 ml, perdão. Então tá, nós temos aqui uma ferramenta chamada ferramenta excluir segmento virtual. Clica nela e faz um corte, certo? O que essa ferramenta faz? Ela corta 2 objetos que estão ou sobrepostos ou um ultrapassou o outro, certo? Então ela corta esses dois. Nós vamos passar uma faca aqui, perfeito? Então o nosso projeto já começou a tomar a forma final. Nós vamos ter, perdão, meus amigos, nós vamos clicar aqui, ó, seleciona, unir curvas, tá? É uma ferramenta que eu deixo habilitada aqui. Nós vamos aplicar unir curvas. O que ela está fazendo? Ela está unindo todos os cantos que estão soltos, todos os corpos sobrepostos, tá? Então nós vamos posicionar a nossa divisória para vocês visualizarem como é que elas vão ficar, ó. Ela encaixou certinho aqui. Vamos girar essa aqui 90 graus e ela vai encaixar certinho também, tá? Lembrando que aqui nós temos um distanciamento de 10, tá? 10 milímetros, que é onde a nossa peça vai ficar apoiada. Você vai colocar um parafuso aqui embaixo também, tá? Nós vamos pontear daqui a pouco. Então coube certinho e aqui vão 2 peças, né? Uma peça dessa e outra dessa igual para que a gente consiga formar a divisória. Perfeito? Então nosso projeto ele já está finalizado aí o esqueleto do nosso projeto. Se isso aqui você entregar na mão do marceneiro, ele vai conseguir executar. Porém, esse projeto aqui, eu quero que ele seja único. Eu quero que ele seja meu, né? Eu quero que ele seja algo exclusivo para mim. Vamos só finalizar aqui. Vamos utilizar o mesmo diâmetro de parafuso, tá? Vamos pegar esse círculo que nós desenhamos, vamos copiar, vamos trazer para baixo, tá? Vamos agrupar novamente aqui para a gente não perder nada do que está aqui dentro. Agrupa. Então nós vamos posicionar ele aqui, quadrante na linha, quadrante na linha. Você pode fazer assim, como você pode usar também a ferramenta alinhar e distribuir, tá? Vamos lá, selecionei os dois corpos que eu quero. Eu quero alinhar totalmente à esquerda e alinhar totalmente à direita. Ele vai ficar perfeito aqui onde nós queremos, tá? Nós vamos pensar que tem uma espessura de 10 aqui, né? Nós vamos pensar que tem uma espessura de 10 milímetros. Então nós vamos dar um avanço exatamente que nós demos nesse distanciamento aqui. Vamos selecionar 3 milímetros, vamos copiar para o lado, certo? Vamos fazer a mesma coisa, copia esta peça, solta ela, seleciona os 2 objetos, o círculo do furo e a nossa peça base, e vamos alinhar totalmente à direita e totalmente superior. Vamos fazer um toque para o lado para ele avançar 3 milímetros e fazer um toque para baixo para ele ficar na altura de 3 milímetros, então eles estão alinhados, tá? Vamos copiar isso para baixo, vamos fazer da mesma forma, puxa esses dois, né? Agrupa esses dois para eles se tornarem um grupo só, seleciona a nossa base, alinha totalmente na parte inferior e
Isso, já está alinhado, tá? Não vamos alinhar nem totalmente à esquerda, nem totalmente à direita, porque ele já está com o distanciamento que nós deixamos. Então nós vamos dar um toque para cima e pronto. O nosso projeto já está finalizado, tá? Nós vamos entregar isso aqui na mão de um marceneiro e ele vai fazer a fabricação para a gente, né? Porque esse projeto é de madeira. Mas, Belchior, se fosse de aço, nós podemos fazer assim? Podemos fazer também. Só que no caso as uniões seriam feitas, né, em solda. Então a união já é de uma forma diferente. Mas como nós estamos dando um exemplo de madeira, fica feito dessa forma, tá? Então vamos lá. Eu quero deixar esse projeto personalizado, eu quero que ele seja exclusivo meu. Então o que que eu vou fazer? Eu já deixei aberto aqui o logo da Projetistas Academy, tá? Então nós vamos copiar, nós vamos abrir aqui em cima, ó, nós vamos mudar de aba para aba e vamos dar um Ctrl V aqui. Nós vamos pegar este projeto e nós vamos colocar aqui onde nós queremos, onde fica interessante, tá? Ele está em formato de texto, tá? Então com a tecla Ctrl K, perdão, ele não está em formato de texto, eu já converti em curvas, tá? Quando nós temos uma ferramenta de texto, nós clicamos com o botão direito e convertemos em curvas. Perfeito? Então ele já está convertido em curvas, nós vamos separar este objeto, tá? Clica na Projetistas Academy, tá? Você pode escolher a palavra que você quiser, eu já vou ensinar vocês a fazerem. Nós vamos separar, vamos selecionar aqui a parte da Projetistas e vou colocar a logo aqui um pouco para cima e vou aumentar o tamanho. Perfeito? Vou agrupar essa logo e vou agrupar essa palavra. Eu vou alinhar a logo à palavra. Centro com o centro. Certo? Errado, nós queremos alinhar somente centro com o centro da logo com o centro da Projetistas, tá? Se você mandar alinhar centro e centro, suas peças vão ficar sobrepostas, tá? E você não quer isso. Sempre se atente a isso, tá? Então nós vamos colocar esta peça aqui, vamos agrupá-la, seleciona a peça que nós queremos agrupar, aonde nós queremos agrupar, ou seja, eu quero alinhar, perdão, a logo da Projetistas com esta base. Então eu vou colocar alinhar centro e alinhar centro. Então essa peça aqui nós vamos pedir para alguém que tem uma máquina de corte laser ou alguém que tenha uma fresadora CNC para fazer um entalhe ou uma gravação para a gente. E aí essa peça se torna personalizada. Você também pode fazer uma pintura do que você deseja, né, fazendo um stencil ou um molde, alguma coisa assim. Então, nosso projeto personalizado é esse, ele está finalizado, tá, gente? Esse é o projeto. Como nós vamos dimensionar ele agora? Simples, nós vamos pegar a ferramenta de dimensão paralela e nós vamos fazer as cotas de forma simples aqui, ó. Vamos puxar a cota da largura, vamos puxar a cota da altura, tá? Basta você clicar nos pontos, certo? Nós vamos puxar este oblongo aqui. Nós vamos puxar este raio, você vai procurar nó com nó, certo? Nós vamos medir este diâmetro também, quadrante com quadrante. Nós temos 5 milímetros de furo. Nós vamos medir a nossa base. Nós vamos medir o comprimento desta base, tá? Eu vou apagar este projeto aqui. Perdão, vou apagar este projeto aqui, porque ele é duplicado, tá? Então nós vamos apagar esse aqui de baixo também. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos copiar ele para o lado, certo? E nós vamos fazer a cota agora das nossas divisórias para o nosso marceneiro fabricar para a gente, tá? Então vamos lá. Certo? Nós não precisamos cotar duas peças porque elas são iguais, tá? Então vamos lá. Vamos cotar a altura, beleza? Vamos trazer aqui para fora, essa é a nossa altura.
e vamos cotar o distanciamento, né, de peça para peça. Tá? Então aqui nós já temos todas as medidas que o nosso marceneiro precisa para fabricar ela para a gente. Então vai ser, eu vou colocar desse lado aqui todas as peças cotadas e desse lado aqui todas as peças que acompanham sem cota. Perfeito, nós vamos terminar de cotar aqui. Ferramenta dimensão paralela, vamos medir e vamos passar todas as cotas para o nosso fabricante, né? Pode ser o nosso marceneiro, pode ser quem seja. Isso aqui, gente, é um tipo de produto que você consegue fabricar até mesmo com uma serra em casa, uma serra, né, uma furadeira e uma parafusadeira, tá? Com parafuso, serra, serra disco, serra topo, você consegue fabricar este item aqui, tá bom? Então aqui, ó, nós definimos já as nossas peças com cota, certo? Vamos trazer para cá. Perdão, a minha furação não veio junto, vamos selecionar tudo. Vamos trazer para cá. Essa é a nossa peça, beleza? Vamos deixar aqui, ó, fazer como se fosse uma folha, tá? No CorelDRAW nós fazemos tudo de forma manual, de uma forma que as pessoas possam entender de forma mais simples, tá? Vamos escrever aqui. Eu fiz um círculo, né? Fiz um retângulo em volta do nosso projeto aqui. Vamos fazer uma folha para fazer uma impressão. Então nós vamos selecionar a ferramenta de texto, clique em algum lugar e coloque cotas para a fabricação. Perfeito? Então aqui você pode selecionar a fonte, você pode aumentar e diminuir o tamanho, tá? O CorelDRAW é uma ferramenta muito completa, em uma aula eu não consigo ensinar para vocês tudo o que ele pode proporcionar, mas eu posso te garantir que esse projeto, né, que essa ferramenta que é o CorelDRAW faz projetos incríveis. E eu posso provar isso para vocês aqui na prática, tá? Fiquem atentos que vai sair muita coisa legal aqui, né, aqui na Projetistas Academy, né? Como fazer projetos, como fazer desenhos, né? Como que a gente pode fazer uma fabricação, fazer uma planta, né? Fazer um projeto de melhoria contínua. Tem muita coisa interessante para se fazer, tá? Então aqui eu estou identificando as peças, quantas peças são, beleza? Perfeito, gente. Nosso projeto aqui está feito. Então, se você entregar isso aqui para o nosso marceneiro, tá? Ele vai fabricar isso aqui. Você vai explicar para ele, né, que isso aqui são duas peças, uma peça, quatro peças e uma peça. Então aqui nós temos um projeto feito no CorelDRAW que você pode fabricar na sua própria casa. Tá? Você pode fabricar em casa, você pode levar para o marceneiro, você pode mudar a matéria-prima, você pode mudar totalmente, tá, gente? Ó, quero mostrar para vocês que com uma inspiração nós fizemos aqui um projeto que é nosso, personalizado e único, tá? Como fazer um personalizado? Você usa a ferramenta de texto e você pode escrever o seu nome, tá? Esse é o meu nome, você pode escrever o seu nome aqui, você pode mudar a fonte, tá? O CorelDRAW tem várias fontes, você pode baixar novas fontes e você pode fazer personalizado como você bem se interessar, tá, gente? Nós temos aqui diversas ferramentas de como colocar novas letras, tem como você colocar um rosto de alguém que você goste, tem muita coisa interessante para ver aqui. E essa foi um pouquinho da nossa ferramenta do CorelDRAW, tá? E é realmente um pouco do que o CorelDRAW pode fazer. E tá aqui um projeto completo de de um engradado de garrafa. Você pode levar esse projeto aí lá no seu churrasco, lá na sua casa, né, lá para os seus amigos e mostrar. Olha aqui, gente, o que eu fabriquei. Eu garanto para vocês que todo mundo vai se amarrar nesse projeto aí, beleza? Então essa foi a nossa aula. Se você tiver interessado
em aprender mais sobre o CorelDRAW, fica atento, a gente vai deixar um link aqui na descrição que você pode estar conferindo mais informações sobre este projeto, tá? E desde já eu agradeço pela sua atenção, muito obrigado, dê um like, se inscreva no canal e fique atento aí para mais novidades. Valeu!